vocês? Aqui é Karine, professora de Geografia, e venho trazer para vocês hoje uma aula sobre região, regionalização e regionalismo. Esse foi o assunto do nosso PET volume 2, a nossa primeira atividade aborda esse tema. Então vamos lá, vamos entender o que é região. Região é uma parte do espaço cujas áreas internas apresentam características similares, características parecidas, certo? Ok, então vamos entender agora o que é regionalizar. Regionalizar nada mais é do que o ato de dividir e classificar esses espaços em regiões, certo? Agora, vou dar um exemplo para vocês bem simples do ato de regionalizar. Vou trazer para o nosso cotidiano. Digamos que a gente quisesse regionalizar o espaço da nossa escola, que é um espaço como um todo, certo? Na nossa escola funcionam duas modalidades de ensino. Funciona o ensino fundamental, dos anos finais, e o ensino médio. Então, eu levaria em consideração as modalidades de ensino. Digamos que eu colocasse do meu lado direito todas as turmas do ensino fundamental. E do meu lado esquerdo, todas as turmas do ensino médio estariam agrupadas. Então, eu teria dentro do meu espaço, que é a escola, do meu espaço como um todo, duas regiões. Uma região da atividade, escolar do ensino médio e uma região da modalidade de ensino do ensino fundamental. Certo? Então, eu tenho duas regiões dentro de um espaço que foi dividido, que foi regionalizado, levando em consideração alguns critérios. O critério que eu utilizei para regionalizar esse espaço escolar foi o critério da modalidade de ensino. Mas, Karine, toda regionalização é necessário para que haja uma regionalização? É necessário ter critérios, levar em consideração alguns critérios? Com certeza, toda regionalização leva em consideração critérios importantes do espaço, ok? Que critérios seriam esses? Poderiam ser critérios sociais, políticos, econômicos, aspectos naturais. Tudo isso são critérios utilizados na hora de regionalizar um espaço. O Brasil, por exemplo... Karine, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu poderia regionalizar esse espaço escolar de uma outra maneira? Esse mesmo espaço poderia ser regionalizado de uma outra maneira? Com certeza, eu poderia sim. Eu poderia regionalizar esse mesmo espaço, levando em consideração critérios diferentes e regionalizar de forma diferente, ou seja, nomear de forma diferente. Porém, o espaço continuaria sendo o mesmo, tá? Um exemplo muito claro disso é o nosso país. Nós sabemos que o Brasil é um país muito grande em extensão territorial. Inclusive, o Brasil é o quinto maior país do mundo em extensão territorial, em área, certo? Então, visto que nós temos um país muito grande, houve-se a necessidade de regionalizar, ou seja, de dividir esse espaço como um todo, dividir em regiões. Agora, para fazer essa divisão, houve o ato de regionalização, que foi o que eu expliquei para vocês. Houve o ato de dividir, de classificar esse espaço em regiões. A regionalização oficial do Brasil é a regionalização do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ele dividiu o espaço brasileiro em 5 regiões. A região Norte, a região Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. 5 regiões foram divididas de acordo com a regionalização do IBGE, que levou em consideração critérios naturais e socioeconômicos para fazer essa divisão. Há uma necessidade de regionalizar o espaço para que esse espaço ele possa ser melhor assistido pelas políticas públicas, para que nós podemos analisar com mais clareza as singularidades, as particularidades de cada região. Visto que cada região, como eu expliquei para vocês anteriormente, precisa ter características comuns, características similares em suas áreas internas, certo? Então, o Brasil ele foi regionalizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em 1969. Mas antes dessa regionalização,
feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, houve a regionalização também feita pelo Pedro Pinchas Geiger, que foi em 1967. 2 aninhos antes, né? Ele regionalizou o Brasil em 3 grandes regiões, que foi a região amazônica, a região nordeste e a região centro-sul. Então, isso prova para vocês o quê? Isso nos prova o seguinte, que o mesmo espaço, ele pode sim ser regionalizado de diversas maneiras, levando em consideração vários critérios. Agora, o nosso espaço como um todo, ele continua sendo o mesmo, ok? Então, ficou claro o que é região e o que é regionalização? Então, vamos entender o que é regionalismo. Regionalismo são as características em comum que cada região ela possui, ela deve possuir. Quando eu expliquei para você sobre região, eu falei que nas áreas internas de cada região, elas apresentam características comuns. E essas características comuns é o que nós chamamos de regionalismo, que são as crenças, as religiões, as danças, as comidas típicas, os trajes, como eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha só, o que é regionalismo, né? Nós temos na região sul do Brasil, na região dos Pampas, por exemplo, as pessoas se vestem, né, usam trajes bastante típicos dessa região, que é uma região muito fria também do Brasil, né, com clima mais frio. Então as pessoas usam muito chapéu, essas calças mais largas, né? Nós temos a questão das danças típicas aí, na fotinha ao lado vocês podem observar o frevo, né? O frevo, o maracatu, tudo isso são regionalismos, são características comuns somente daquela região em questão, ok? Então, eu espero ter esclarecido para vocês, ter tirado as dúvidas de vocês e qualquer coisa é só procurar a professora Karine, professora de Geografia. Beijo! Tchau, tchau e até a próxima!